Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Beleza. Estamos ouvindo. Bom dia, bom dia. Quem tá aí? Zé Antônio, Misael, Rafaela, Caio, galera vai chegar ainda, né? Fazer o seguinte, eu vou esperar aí uns 5 minutinhos, tá? Antes da gente começar, beleza? Aí eu volto, mas já tô na área aqui. Bom dia, professor. Todos por aí, 18 pessoas, acho que tá bom, né, para começar. Só me confirma aí se estão me ouvindo certinho. Bom dia para quem eu não vi antes. Beleza, bom dia, bom dia. Tem bom dia aí no chat também. Espero que vocês estejam bem. Tenham passado um bom final de semana. Isso aí. Deixa eu achar aqui a aula. Continuar. Continuar para acompanhar. Caramba, eu não sei. Tá aparecendo para vocês aí? Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Tá sim, tá sim. Tá, né? Beleza. É que. Tá. Beleza. E tá passando? Tá sim. Fechou. Valeu. Pessoal, então vamos começar Valeu. aqui. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Ó, então a gente vai dar continuidade, tá? Vamos só combinar o seguinte: se alguém precisar fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, vai ter que ir pelo áudio, porque eu não vejo, né? Vocês aqui. Será que eu consigo? Ah, mas aí ia perder tempo, podia ter arrumado isso antes. Aí fala aí no áudio, de tempo em tempo eu vou olhar o chat também, tá? Só porque agora para mim tá aparecendo a tela, na verdade, né? Apontador aqui. Joia. Então vamos lá, pessoal. A aula hoje vai ser rapidinha, acho que em meia horinha nós vamos matar esse trem aqui, hein? Vai ser jogo rápido. Eu tava olhando aqui o que que faltava e realmente falta pouca coisa. Deixa eu só me ajeitar aqui. Então, olha, a gente está falando, né, nosso último tópico da disciplina de farmaco 1 são os fármacos que agem no sistema colinérgico, né? Módulo anterior, a última prova que vocês fizeram foi o adrenérgico, aqui a gente está falando do colinérgico. E nós já falamos de vários fármacos, né, que tinham ação especialmente de agonistas e antagonistas dos receptores muscarínicos. Então, até esse ponto, a gente tinha trabalhado com receptores muscarínicos, especialmente antagonista, que tem mais aplicação clínica, né? Os últimos que nós falamos, inclusive, foram esses aqui, né? O ipratrópio, pirezempina, a gente falou deles. Então, o que está faltando é terminar de explorar os outros alvos farmacológicos no sistema colinérgico, que são os receptores nicotínicos, a acetilcolinesterase, que é
a enzima que degrada a acetilcolina, já falamos isso na aula passada. E também vamos falar um pouquinho aí da etapa de liberação de acetilcolina, que também pode ser modulada farmacologicamente. Então, aqui a gente vai falar agora dos fármacos que afetam os receptores nicotínicos. Lembrando que receptores nicotínicos estão presentes especialmente nos gânglios, então todos os gânglios, que é a comunicação do neurônio pré com o pós-ganglionar, nós temos receptores nicotínicos. E isso implica em ter ação tanto em sistema simpático quanto parasimpático, porque o gânglio do simpático também tem receptor nicotínico. Então, atentem-se para que mexer em receptor nicotínico, a gente também mexe nos dois sistemas. Além disso, nós temos receptores nicotínicos na junção neuromuscular, isso é muito importante, ou placa motora, né? Então, e geralmente vai ser essa aplicação farmacológica, tá? Principalmente para promover uma ação sobre a placa motora. Então, esses agonistas nicotínicos, como eu disse para vocês, vão atuar lá em receptores ganglionares na placa motora. Nós temos a nicotina, que foi quem deu o nome, né? Inclusive esses receptores, lobelina, dimetilfenilpiperazínio, que é o DMPP. Esses aqui têm uma afinidade muito maior sobre o gânglio, tá? Então, eles vão ativar tanto o sistema simpático quanto parasimpático, mas sem muita ação clínica, esses fármacos aqui. Agora, a gente fala da succinilcolina ou do succinilmetônio, né? São sinônimos. Eles são utilizados como relaxantes musculares. E aqui está uma das principais aplicações clínicas dos agonistas muscarínicos, tá? Tanto agonista muscarínico quanto, perdão, eu falei muscarínico, mas é nicotínico. Tanto agonista nicotínico quanto antagonista nicotínico, o principal uso clínico vai ser para promover relaxamento muscular, tá? Especialmente em procedimentos cirúrgicos ou alguns outros procedimentos como intubação, né, orotraqueal, é o caso desse aqui, onde é necessário você ter uma paralisia do músculo para poder facilitar, né, ou o procedimento, seja a intubação ou a incisão, né? Imagina que um músculo reativo, né, se ele não está bloqueado, ele corre um risco de contrair aquela incisão. Você vai imaginar, né, fazer uma incisão nas camadas, inclusive na camada muscular, ela pode perder um pouco da, 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 da precisão, né? Um músculo contraído, sempre faço essa analogia. Você pega um pedaço de carne, uma peça de carne, junta ela todinha, né? Que é simulando a contração. Você faz um corte pequenininho ali, a hora que você relaxa, esse corte é muito maior. Então, a precisão do corte, né, da incisão, ela é feita com o músculo relaxado, né? Beleza. Aqui nós temos um tipo de relaxante muscular, que no caso é a succinilmetona ou succinilcolina, que ele é um agonista nicotínico. Então a gente chama ele de esse efeito que ele causa do relaxamento de bloqueio despolarizante, tá? Então o termo bloqueio está se referindo ao bloqueio da contração muscular. Mas ele faz esse bloqueio, ele impede a contração muscular, ou seja, vai deixar o músculo relaxado, causando uma despolarização. Então, parece meio controverso, né? Mas a questão aqui é o seguinte: eu preciso despolarizar o músculo para, ou seja, entenda que despolarizar o músculo é promover contração para que ele fique bloqueado. Onde que está o pulo do gato disso aí? São agonistas, ou seja, o succinilmetona, ele vai chegar aqui, ó. Vamos pegar essa figurinha que está aqui. Então, esse aqui, imagine que seja o neurônio que está lá na placa motora, né? Então, é um neurônio colinérgico, vai liberar acetilcolina, essa acetilcolina vai se ligar aqui nos receptores do músculo, tá? Receptores nicotínicos. Quando a acetilcolina se liga no receptor nicotínico, nós temos contração muscular. Agora, quando eu administro nesse sisteminha aqui o succinilmetônio, que é um agonista, ele também vai se ligar aqui no receptor nicotínico. Então,
A princípio, ele também causa uma contração muscular, tá? Então é isso que ele vai causar logo de cara. Só que o pulo do gato é o seguinte: eu comentei com vocês na primeira aula que a enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase, ela é uma enzima, uma das enzimas mais rápidas que nós temos no nosso organismo. Então, quando isso aqui, essa contração muscular, acontece com a acetilcolina, a enzima vai lá e degrada ela rapidinho. Só que no caso do succinilmetônio, ele é muito mais resistente a degradação da acetilcolinesterase. Então a enzima ela não vai conseguir quebrar o succinilmetônio tão rápido quanto ela degradava a acetilcolina. O resultado disso é que aquela ação que o succinilmetônio teve vai permanecer por mais tempo. Então o bloqueio do músculo vem justamente pelo fato do succinilmetônio permanecer agindo ali. Então, inicialmente, observa-se pequenas fasciculações, né? Então, o músculo ele vai dar alguns tremores, né? Essas fasciculações por conta da ligação do succinilmetônio. Só que ele vai continuar ligado lá, ele não vai ser degradado pela acetilcolinesterase, e isso mantém o músculo naquele estado de tônus muscular dele. Então, esse é um bloqueio. Ou seja, por mais que chegue a acetilcolina ali para tentar contrair ainda mais o músculo, ele não vai ser contraído, porque quem está lá ocupando o receptor? O succinilmetônio. Então, esse bloqueio despolarizante que o succinilmetônio causa se dá, primeiro, por um início com fasciculações disseminadas, que é o início da contração muscular, seguida de uma paralisia flácida. É como se esse músculo ele ficasse, os receptores permanentemente ocupados, tá? Não pudesse mais sofrer a ação da acetilcolina, porque o succinilmetônio está lá ocupando, e ele acaba por relaxar, tá? Esse bloqueio despolarizante, ele vai ser utilizado, como eu comentei para vocês, principalmente numa intubação orotraqueal rápida, né? Então, o succinilmetônio, ele vai ser degradado pela acetilcolinesterase, só que não tão rápido quanto a acetilcolina. Então, esse efeito, ele permanece ali em torno de 5 a 10 minutos, se eu não der outra dose de succinilmetônio, obviamente. Então, veja, apesar disso, é um tempo curto. Então, o bloqueio despolarizante ele precisa ser utilizado para procedimentos rápidos, como é o caso de uma intubação, ou procedimento cirúrgico muito curto, só para promover esse relaxamento. Vai ser diferente de outros bloqueadores musculares que nós temos, que vai ser utilizado em procedimentos mais longos de cirurgia. Seguindo, eu volto para saber se tem alguma dúvida, tá? Aqui nós temos já o antagonista muscarínico. Então, o succinilmetônio ele era agonista, causava um bloqueio despolarizante, tá? Porque ele precisava despolarizar aquilo, ele era um agonista. Agora aqui nós temos um antagonista. Então, é mais simples até de racionalizar isso. O antagonista ele vai se ligar no receptor nicotínico e vai impedir que a acetilcolina se ligue. Então não vai ter aquela fase da fasciculação. Você não vai ter nada de contração muscular inicial, porque ele não é um agonista, ele é um antagonista. Então, nesse caso, nós já temos o que é a característica principal, que é a paralisia flácida. Tá? Então, o músculo primeiro ele não contrai para relaxar. Aqui ele já relaxa. Por quê? O antagonista nicotínico ele está bloqueando o receptor. E quem são eles? Nós temos vários. A tubocurarina, né? Famoso aí, daquelas que era muito utilizada na caça, né? Especialmente por algumas comunidades nativas, né? Então era uma maneira de paralisar alguns animais, pássaros, né? Ou animais de grande porte. Então colocava na curare, na ponta da flecha, né? O pancurônio, eles são fármacos que têm uma ação muito longa, então talvez do ponto de vista assim prático eles não sejam muito utilizados por isso. Agora nós temos outros, que é o vecurônio, mivacurônio, a trimetafana,
todos esses aqui são também antagonistas nicotínicos, vão promover essa paralisia flácida, mas tem uma ação um pouco mais lenta, né? Então, eles não têm nada a ver com a acetilcolinesterase, tá? Eles não vão sofrer ação da acetilcolinesterase. Eles vão se ligar ao receptor e bloquear o receptor, tá? Então, são utilizados para promover relaxamento muscular durante cirurgias médias e longas. Então, o succinilmetônico que nós falamos é um efeito muito curtinho. Auxiliar na ventilação mecânica, então, para manter aquele paciente que está em ventilação mecânica, né, para que não tenha nenhuma contração involuntária ou reflexo de contração, que pode levar a uma lesão, retirada né, do acesso, né, para ventilação, e auxiliar também na intubação. O rocurônio é um exemplo de um antagonista muscarínico que pode, inclusive, substituir a succinilcolina. Então, é porque o efeito dele é menor, tá? É mais curto. Então, ele acaba sendo uma opção para impedir aquele lá do bloqueador despolarizante. Esse aqui, ele é um bloqueador não despolarizante, porque, como eu disse para vocês, ele é um antagonista, ele não vai causar despolarização ali do músculo, né? Ou seja, contração do músculo. Um outro ponto interessante para esse grupo de fármacos é que eu posso reverter o efeito dele com o inibidor da acetilcolinesterase. A gente vai falar já já dessa classe, mas o que é um fármaco inibidor da acetilcolinesterase, como é o caso aqui da neostigmina, tá? Neostigmina é um fármaco que inibe a enzima acetilcolinesterase. Se a enzima está inibida, ela não degrada a acetilcolina. Então, eu vou ter mais acetilcolina aqui na fenda sináptica. Então, o paciente que está usando, por exemplo, um vecurônio, que tem uma ação intermediária, mas esse paciente evoluiu aí com uma bradicardia muito grande, uma queda da pressão arterial, e eu preciso então eliminar esse efeito do vecurônio. A ideia seria aumentar a acetilcolina aqui, tá? Então precisa aumentar a acetilcolina aqui no músculo e também no gânglio, lembrando que quando eu falo de queda de pé, essas coisas, eu estou pensando no efeito nicotínico no gânglio do simpático, tá? Então eu vou precisar, para reverter o efeito aumentado desse bloqueador neuromuscular, eu vou precisar aumentar a acetilcolina. Como que eu aumento a acetilcolina no organismo de uma pessoa? Inibindo a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada esse neurotransmissor. Então, com isso, vai gerar uma competição, vai aumentando, a acetilcolina vai ficando mais tempo aqui, e ela começa a competir com esses fármacos todos pelo receptor e ganha, né? Então, é possível ter essa reversão do bloqueio, tá? Aqui no caso, geralmente adiciona-se atropina, a gente já falou de atropina, né, que é um antagonista muscarínico, justamente para evitar a bradicardia, porque o aumento da acetilcolina no organismo como um todo pode levar à bradicardia naquele paciente, né? Então, eu atropinizo ele, bloqueio os receptores M, justamente para evitar que aquele excesso de acetilcolina não cause uma bradicardia. Bom, então, resumindo, os fármacos que agem em receptores nicotínicos, nós temos dois grupos: agonistas, como o succinilmetônio, que causa bloqueio despolarizante, justamente porque eles vão causar despolarização naquele músculo e depois esse músculo relaxa, porque todos os receptores estão ocupados. Um efeito mais rápido, tá? Então, efeito em torno de 5 a 10 minutos, procedimentos curtos, ou nós temos os antagonistas nicotínicos, que também são bloqueadores neuromusculares, mas não despolarizantes, justamente porque eles simplesmente ocupam o receptor. Então, eles vão ser fármacos que têm uma ação um pouco mais longa, né, do que os despolarizantes, e com a vantagem de poder ter o seu efeito revertido por inibidores da acetilcolinesterase. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí. Como é que nós estamos? No chat, tudo beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? O Manuel está acompanhando, falou que está tudo certo. Pode seguir, galera?
Beleza. Vamos lá, Professor, as presta perguntas. atenção. O senhor Pode deixa as falar. perguntas pro final, não? Porque tem slide aí dá pra voltar. Pode ser, Bruninho. Bruninho, beleza. É melhor, é Então, melhor. a Tchau. hora que vocês quiserem perguntar, tá? Pode ficar à vontade. Tá bom. Bora lá. É, essa tabelinha aqui é uma tabela interessante e ela tá lá no Gola, mas acho que todo livro de farmacologia vai ter, tá? É porque, não sei se vocês se deram conta, né? Na primeira, aquela prova anterior, ela foi moleza para vocês justamente porque a gente estava focado no único efeito que é o do sistema simpático. Quando a gente vem para o parasimpático, a gente já precisa olhar globalmente, né? Justamente porque, aliás, não é nem pelo pro parasimpático, quando a gente vem para o colinérgico. Quando a gente vem para o colinérgico, a gente precisa olhar globalmente, porque é um sistema que também está no simpático e no parasimpático. Então, toda vez que eu promovo um bloqueio ganglionar, o bloqueio ganglionar ele é utilizado apenas quando como uma ferramenta para tentar diminuir a transmissão, né, o efeito em alguns, como se diz, específicos, né? Então, sei lá, de repente eu quero evitar, eu preciso fazer um bloqueio em nervos que vão para o coração, para poder diminuir a taquicardia. Então, aí é interessante, né? Interessante no sentido assim, é uma estratégia quando todos os outros fármacos não deram certo mais, aqueles fármacos que eram diretamente no coração. Aí a gente começa a mexer em gânglio, quando eu preciso fazer bloqueios específicos, tá? Só que isso não é uma coisa simples, justamente pelo fato de que toda vez que eu bloquear um gânglio, eu vou mexer no simpático e no parasimpático todo. Então, essa tabela mostra justamente isso. Olha, o que que vai acontecer quando eu faço bloqueio do gânglio em algum tecido? Por exemplo, nas arteríolas, tá? Arteríolas, responsáveis principalmente lá pelo tônus né, tônus da contração, né, da resistência vascular periférica. Então, isso aí controla muito pressão sanguínea, fluxo sanguíneo, como a gente viu. Se eu fizer um bloqueio, tá? Do gânglio lá nas arteríolas, lembrando, bloqueio de gânglio significa bloquear receptores nicotínicos. Então, o tônus que vai ser predominante ali agora vai ser o tônus simpático, adrenérgico, tá? Aliás, mentira, esse é o tônus predominante na arteríola, a gente já viu isso, é o simpático, adrenérgico. Quando eu bloquear, o que que eu vou ter de efeito? Uma vasodilatação, porque esse tônus predominante some. A gente já viu que nas arteríolas a gente tem muito mais receptores adrenérgicos, alfa e beta, no músculo liso, né? E que, inclusive, o gânglio, a inervação que chega nas arteríolas é apenas a inervação do simpático, né? A gente conversou isso na aula passada. Então, se eu fizer um bloqueio ganglionar no, 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 no sistema nervoso, né, que vai para as artérias, a gente vai sumir com o tônus simpático e eu vou ter uma predomínio do parasimpático. Então vai ter uma vasodilatação. Vamos pegar, por exemplo, aqui, coração. Quando a gente pega o órgão coração, ele recebe inervação tanto do simpático quanto do parasimpático. A gente já viu isso. Eu tenho beta 1 no coração, que é do simpático, e eu tenho M2 no coração, que é do parasimpático. Só que existe um tônus predominante. O coração, o tônus predominante, ele é do parasimpático. Ele é o que manda mais. Então, se eu fizer um bloqueio em gânglio de nervos que vão para o coração, qual que é o efeito que eu vou observar mais? Taquicardia. Então, o bloqueio ganglionar, ele vai resultar em efeitos distintos nos órgãos, a depender de quem é o tônus predominante nele. O tônus predominante vai sumir, porque eu estou bloqueando o gânglio, e eu vou ter o predomínio do outro. Vamos pegar um outro exemplo aqui. No trato gastrointestinal, o tônus predominante naturalmente lá no TGI é o parasimpático, é o colinérgico, tá? Então ele é o que promove contração, tá? Contração do músculo liso, movimentos peristálticos, é tudo isso. Se eu fizer um bloqueio no gânglio,
o tônus parasimpático vai sumir, né? Porque o gânglio está sendo bloqueado, e o que eu tenho maior predomínio vai ser o simpático. O que que acontece no simpático? Redução da motilidade do tônus ali. Então vai ter constipação, redução de secreção, por aí vai, tá? Então cada órgão, né, ou sisteminha, né, depender aí, vai ter um tônus que é predominante. O bloqueio ganglionar vai fazer com que o outro se sobressaia. Beleza. Bom, então agora a gente entra numa outra esfera, tá, do sistema colinérgico, que é a parte de síntese, armazenamento e liberação de acetilcolina. Nós já falamos isso lá na aula passada, né? Que a acetilcolina, ela é sintetizada pelo acetil-CoA com a colina, né? Por uma única enzima, que é a colina acetiltransferase, então é armazenada aqui na vesícula. Quando ocorre despolarização do neurônio colinérgico, a gente tem entrada de cálcio, né, nesse neurônio. Isso favorece a fusão da vesícula, então a vesícula se funde aqui à membrana do neurônio, liberando a acetilcolina. Essa acetilcolina ela pode atuar nos seus receptores, autorreceptores, lembrando que nós temos receptores muscarínicos M2 e M4 que fazem um feedback negativo, né? Ou seja, diminuem a liberação de acetilcolina, ou nós temos receptores nicotínicos que fazem um feedback positivo. Lembrando que os receptores nicotínicos que fazem esse feedback negativo, eles estão mais presentes nos gânglios e na junção neuromuscular. E claro, essa acetilcolina pode atuar em todos os receptores, nos tecidos. Ponto importante que ela aqui, ela pode ser degradada pela acetilcolinesterase, a enzima, lembrando que essa enzima ela está aqui bem na fenda sináptica, não está dentro da célula, e essa degradação pela acetilcolinesterase gera colina, e a colina ela vai voltar, ela pode ser recaptada aqui para a célula para dar origem a novas acetilcolinas. Bom, isso eu já falei, tá? Por isso que eu estou passando mais rápido. Mas aqui nessa figura eu queria pontuar duas coisas. Nós temos o Vesamicol e o hemicolínio, que são fármacos que agem na recaptação de colina e no armazenamento de acetilcolina na vesícula. Então o que que nós temos? Se o hemicolínio ele inibe a recaptação de colina, então eu vou diminuir o substrato para produzir novas acetilcolinas. Né, final de tudo isso, se eu tenho pouca acetilcolina aqui, eu vou ter pouca acetilcolina sendo liberada, tá? Então, o hemicolíneo, o que que ele faz? Diminui o efeito da acetilcolina lá na fenda sináptica. Esse é o efeito final dela, por inibir a captação de colina. O Vesamicol, por sua vez, faz também isso, né? Diminui os níveis de acetilcolina aqui na fenda, porque ele impede que ela seja armazenada na vesícula. Se ela não é armazenada, ela não é liberada, ok? Só que do ponto de vista terapêutico ou clínico, nós não utilizamos Vesamicol nem hemicolínio. Então, isso não são fármacos utilizados para tratamentos, tá? Isso não vira um medicamento, tá? Isso é um fármaco, uma ferramenta farmacológica que nós utilizamos muito na farmacologia para estudar o funcionamento do sistema colinérgico. Mas clinicamente ele não é utilizado, especialmente por conta da toxicidade deles e dos efeitos adversos que são muito superiores ao benefício. Então, eles não têm uma aplicação clínica interessante. Nós temos, no caso aqui, uma outra substância, né, um outro fármaco, ou droga, né, a depender do ponto de vista, que é a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é clinicamente utilizada, né, vocês todos já devem ter ouvido falar, não somente para fins estéticos, então a toxina botulínica ela também é utilizada para outros tratamentos, tratamento de dor, crises de enxaqueca, tá? Então a aplicação de toxina botulínica é utilizada, por exemplo, em enxaqueca crônica, tá? Mas, de maneira geral, o que a toxina botulínica faz? Ela impede a liberação de acetilcolina. Então, veja, a acetilcolina ela é sintetizada, ela é armazenada, mas a vesícula, que tem acetilcolina no neurônio, não consegue se fundir à membrana.
do neurônio. Se ela não se funde à membrana do neurônio, ela não é liberada, tá certo? Então, o que a toxina botulínica faz é impedir a fusão da vesícula de acetilcolina com a membrana do neurônio. Logo, há menor liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Bom, a toxina botulínica, gente, existem mais de 7 sorotipos de toxina botulínica, né? Nós temos essa toxina, ela é produzida aí por alguns micro-organismos, dentre eles o Clostridium botulinum, tá? Das toxinas botulínicas que nós temos, né, desses 7 sorotipos, que vai A, B, C, D, E, F, G, tá? Elas recebem esses nomes. Nós temos as duas principais, que é a e a E, tá? Então, a toxina botulínica A e E, que são mais utilizadas clinicamente, tá? São utilizadas clinicamente pelo tempo de ação delas e pela toxicidade delas, que é mais conhecido. As outras têm um efeito muito curto, então isso não é interessante, né? A toxina botulínica A, que é o Botox, e se eu não me engano, Botox é o nome comercial, né? Então, toxina botulínica A é o Botox, com Rzinho lá. A E, salvo engano, é a Dysport, tá? Então é uma outra toxina botulínica, mas que tem tempos e efeitos muito semelhantes. Bom, aqui eu tenho algo mais complexo, assim, do ponto de vista molecular, para explicar para vocês como que essa toxina ela atua, tá? Então nós temos aqui um neurônio colinérgico, então essas vesículas aqui estão lotadas de acetilcolina, né? Então elas já foram sintetizadas e armazenadas. E aqui nós temos né? Então, essa acetilcolina ela é liberada aqui na fenda sináptica e vai agir nos seus receptores nicotínicos, por exemplo. Então, quando a gente pensa na junção neuromuscular, tá? A junção neuromuscular é onde o neurônio vai se aproximar do músculo, a acetilcolina é liberada ali e a acetilcolina, agindo nos receptores nicotínicos, promove contração do músculo. Vamos pegar o exemplo de linhas de expressão, rugas e tudo isso. Então, aquilo, né, aquela linha de expressão, ela se dá e ela é persistente por uma contração persistente daquele músculo. Então, as rugas e linhas de expressão, elas são músculos contraídos, tá? O que que eu quero, no caso, quando a gente utiliza a toxina botulínica? É diminuir a contração basal desse músculo, que ele já está que está aumentada, formando aquela linha de expressão. Então, a estratégia com a toxina botulínica é diminuir a liberação de acetilcolina ali naquela região, tá? De maneira que a acetilcolina não vá ligar naquele músculo, tá? E não vai promover a contração. Então, a administração dessa acetilcolina, ela é feita por pequenas perfurações, né? Uma submucosa, né? Ela é intramuscular, na verdade, então tem que colocar ali no músculo, depositar no músculo, com risco, com um cuidado muito grande, que é de não fazer uma administração endovenosa. Então, esse é um ponto importante, porque a toxina botulínica ela é letal com pouquíssimas unidades, tá? Então, a administração endovenosa ela é letal, mas uma administração muscular ali, né, bem no músculo, tudo bem. O que acontece com essa toxina botulínica, quando ela é administrada no músculo, né, nos pontos específicos, e aí cabe a quem for executar isso aprender quais são esses pontos, que não é da minha ossada, essa toxina botulínica ela vai ser internalizada pelo neurônio, né, próximo ali daquela placa motora. Então, olha, aqui é a vesícula, né, que internalizou a toxina botulínica. Essa toxina botulínica é formada por duas subunidades, né, ou seja, dois pedaços, um de 100 e outro de 50 kilodaltons. Essa de 50 kilodaltons é, inclusive, a parte catalítica. A toxina botulínica ela é uma enzima, tá? O que que ela faz? Quando ela entra na célula, isso aqui é clivado e essa parte 50, né, kilodaltons, ela fica ativa e fica livre. Ela vai vir aqui e vai degradar
justamente as proteínas que são a sintaxina e SNAP25, né? Essas proteínas aqui juntas, elas formam um complexo que é o complexo SNARI, tá? O que que é esse complexo SNARI? É a associação da sintaxina com a SNAP, é, e uma proteína de membrana da vesícula. Por quê? Quando esse neurônio vai liberar a acetilcolina, precisa formar esse complexo, olha aqui. Tá? Como é que é a fusão, aquela tal fusão da vesícula? É justamente quando essa proteína da vesícula reconhece a SNAP e a sintaxina, que está presente na membrana do neurônio. Isso forma um complexo, então essa vesícula ela se une ali, né? Faz uma ligação mais firme e ela se funde. Então, para uma membrana, para essa vesícula contendo acetilcolina se fundir à membrana do neurônio, eu preciso ter essas proteínas que formam esse complexo funcionando. E o que a toxina botulínica faz é justamente clivar essas proteínas. Então, se essas proteínas são clivadas, isso aqui não vai acontecer. Tá? Essa fusão da vesícula não acontece. Então, não tem liberação de acetilcolina. Se não tem liberação de acetilcolina ali no músculo, ele fica relaxado, tá? E se ele, aí, relaxado, some aquela linha de expressão, ok? É, uma outra aplicação clínica da toxina botulínica que eu comentei com vocês é para enxaqueca, tá? Então, durante, né, no caso de enxaquecas crônicas, essa toxina botulínica ela é aplicada em regiões assim da cabeça, tá? Não só na frente, mas também aqui na frente, né? Na região da testa, mas também aqui em toda a superfície da cabeça, justamente para diminuir a liberação de acetilcolina, que é o efeito que faz, e a gente tem que lembrar o seguinte, de maneira muito simplória, a crise de enxaqueca, a dor de cabeça, de maneira geral, é uma vasodilatação acentuada. Então, dores de cabeça, dentre elas a enxaqueca, né, que é um tipo de dor de cabeça, se dá por uma vasodilatação aumentada. Então, os vasos presentes na superfície do cérebro, eles têm essa vasodilatação, isso comprime nervos. Então, quando os vasinhos todos se dilatam, isso comprime nervos, gera dor. Então, se eu impeço a liberação, diminua a quantidade de acetilcolina nesses vasos, lembra, acetilcolina causa relaxamento do vaso. Eu vou sumir com esse componente, vai ficar atuando o componente vasoconstritor, que é da noradrenalina. Então, esses vasos vão sofrer uma vasoconstrição e isso diminui essa compressão neuronal, logo melhora a dor. Tá? Então, de maneira geral, o tratamento das migrânias, né, dores de cabeça, se dá por ação de um fármaco que vai diminuir a vasodilatação, vai promover uma vasoconstrição em algum nível, tá? Justamente para melhorar isso. E uma estratégia é a própria toxina botulínica, ok? Deixa eu ver. Tá, olha aqui, a dose letal de toxina botulínica por via endovenosa é 1 nanograma por quilo. Então, pega um paciente de 90 quilos, 90 nanogramas, isso é muito pouco. Por isso que a administração dela, a aplicação dela tem que ser muito precisa, né? E com o cuidado, isso é simples na prática de tomar esse cuidado, que é de, né, puxar um pouquinho a seringa para ver se não vem sangue, né? É, é, ou seja, essa técnica, quando você dá uma puxadinha no êmbolo e não vem sangue, é porque você não acertou dentro de um vaso. O que não quer dizer que quando você tira a agulha não possa sangrar. Às vezes a agulha ela passa por algum vaso, então quando você retira, sangra um pouco. Isso não quer dizer que foi uma administração é, endovenosa, não, tá? Para eu saber que não é endovenosa é quando eu puxo o êmbolozinho e não vem sangue dentro da seringa, tá? A toxina botulínica ela tem um tempo de ação médio aí em torno de 2 a 3 meses, o efeito, né, real dela. Por quê? Com o tempo, essa toxina ela vai sendo degradada, tá? Então, à medida que ela vai sendo degradada, veja, aqueles neurônios todos, tá?
que a toxina estava lá atuando e quebrando essas proteínas, eles vão diminuir ou praticamente parar com a liberação de acetilcolina. Só que essa toxina botulínica ela tem uma vida relativamente longa, né, em torno de 3 meses, e aí ela vai parar de ter essa ação. Então aquele neurônio ele volta a sintetizar novamente essas proteínas que permitem a liberação de acetilcolina. Então, por isso que as rugas vão aparecer novamente. Por isso que a dor de cabeça vai voltar. Então, a pessoa tem que fazer uma nova aplicação, né? Então, o tratamento de, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, tanto para enxaqueca quanto para fins estéticos, geralmente é de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, a depender. Antes disso, não adianta, tá? Você não tem como. O bloqueio ele tem um limite, né? Tanto é que se você colocar um número unidades um número alto de unidades, você tem um risco de um efeito sistêmico que não é interessante, tá? Beleza. Alguma dúvida nessa parte? Deixa eu ver. Professor, o que determina e garante a ação do bloqueio nos gânglios? Olha, boa pergunta. O Misael que perguntou. Você pode tanto fazer um bloqueio direto, quando você consegue acessar esse gânglio, mas tem um que a gente acabou de falar, que foi esse aqui, olha, ele é ação sistêmica, tá? Trimetafana. Ele é de ação sistêmica, viu, Misael? Então, o que vai acontecer é que o efeito final naquele organismo vai depender exatamente dessa tabelinha aqui que eu mostrei para vocês, né? É o que vai acontecer no órgão, já que o efeito ele é sistêmico. Então, às vezes, você não consegue garantir essa ação. Quando você tem acesso a gânglios é, de maneira mais fácil, né? Alguma estratégia para ter acesso a esse gânglio, isso acontece às vezes cardíaco, algum gânglio paravertebral, mas geralmente o efeito ele é sistêmico e o que você observa no paciente é esse aqui, tá? Deixa eu ver se tem. Ou deveríamos treinar. Ah, beleza. É isso aí. É porque eu li a primeira e fui respondendo, não li a segunda. Então é melhor considerar esse efeito sistêmico, tá? Que é o que se usa mesmo na prática. Alguns bloqueios, eles são feitos com. Putz, me fugiu a palavra aqui. Mas você pode fazer esses bloqueios cirurgicamente, inclusive retirando gânglios. Isso é possível. Remoção de gânglio, tá? Então você tem isso às vezes para quando você está superestimulando o sistema nervoso central, quando você está com uma taquicardia muito intensa, você pode fazer cauterização de alguns gânglios, tá? Justamente para diminuir a comunicação ali, né? Você não bloqueia todos, mas você pode fazer isso sim. Beleza, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Já. Então, seguindo, galera, vamos lá. Aqui nós vamos falar de um outro grupo de fármacos que são os inibidores da acetilcolinesterase. Então, aqui o nome já fala, o que esses fármacos vão fazer é inibir a enzima que degrada a acetilcolina. Se essa enzima está inibida, a acetilcolina fica livre para atuar mais. Então, aqui é só uma representação da enzima acetilcolinesterase, lembrando que ela é expressa e está presente lá na fenda sináptica, então na borda externa da membrana do neurônio colinérgico. Então, toda acetilcolina que é liberada ali, ela rapidamente vai lá e cliva ela. É uma reação extremamente rápida. Isso se dá porque a enzima ela tem dois sítios que têm afinidade muito grande pela molécula da acetilcolina. Então, um sítio aniônico, que se liga muito a esse nitrogênio que é positivo, né? Então, as cargas opostas se atraem e isso prende a acetilcolina. E esse sítio catalítico, que é o que de fato faz a quebra nesse ponto aqui. Então, quando ocorre a quebra dessa ligação, nós vamos ter a produção de ácido acético e o restante que sobrou é a colina que pode ser captada, né, recaptada. Aqui nós temos exemplos de alguns inibidores de acetilcolinesterase, hidrofônio, neostigmina, fisiostigmina, isoflorato. Eles são classificados
de acordo com a sua estrutura química. Então, nós temos o hidrofônio, que é um álcool simples, nós temos neo e fisiostigmina, que são ésteres do ácido carbâmico, vocês não precisam se preocupar com esses nomes, e nós temos o isoflurato, que é um organofosforado, tá? Vejam, o hidrofônio, ele pode ser utilizado clinicamente, mas ele tem uma inibição reversível muito curtinha, tá? Então, o efeito dele é muito curto. O que é muito utilizado é neostigmina e fisiostigmina. Primeiro, porque ele tem uma ação reversível, né? Ele inibe de maneira reversivelmente a enzima. Isso é legal porque se você tem um excesso, né, do efeito, você consegue é, é, fazer aquela contrapor, né, o efeito tóxico com um antagonista, né, ou o próprio agonista, mas nesse caso seria administrar um antagonista. E a ação dela é média, então você tem um maior controle disso aí. Neostigmina e fisiostigmina são muito utilizados para tratamento de glaucoma, né? A gente viu tratamento de glaucoma como pilocarpina, por exemplo, que são fármacos agonistas muscarínicos. A gente falou isso na aula passada. Lembrando que no tratamento do glaucoma eu preciso que o receptor muscarínico lá no músculo ciliado esteja ativado, ocupado, para promover aquele relaxamento, né? Aí vai promover a miose, vai promover a drenagem do humor aquoso pelo canal de Schlenn. A gente falou isso na aula passada. A lógica aqui é, ao invés de eu dar um agonista muscarínico, eu vou dar o inibidor da acetilcolinesterase, logo eu vou ter mais acetilcolina livre para agir nesses receptores muscarínicos, tá? A neostigmina, ela ainda tem uma vantagem que ela também age em receptores nicotínicos. Vantagem do ponto de vista, aliás, desculpa, não seria nenhuma vantagem. Ela tem uma contraindicação para uso sistêmico, que seria os seus receptores, a sua ação direta em receptores nicotínicos. A gente controla isso, contorna isso, fazendo administração local com uso de colírio, tá? Então, se eu fizesse uma administração sistêmica da neostigmina, eu poderia ter, além da inibição da enzima acetilcolinesterase, uma ação sobre os receptores nicotínicos, tá? Mas a gente contorna isso fazendo a administração com colírio. É uma das principais aplicações, tá? No caso do glaucoma. Os organofosforados, não sei se vocês já ouviram falar, né? Um exemplo é o isoflurato. Nós temos vários fármacos que são organofosforados, eles são muito utilizados para como pesticidas, tá? Na verdade, como inseticidas. Então, em lavouras, isso era muito. Hoje, salvo engano, tem uma legislação que proíbe o uso de organofosforado, porque nós temos alguns pesticidas que são são orgânicos e causam menos dano, né? O problema dos organofosforados era e continua sendo em alguns locais que usam ainda de maneira inadequada a intoxicação por eles. Eles são utilizados para atacar insetos, para esses insetos não pragas, né, de lavouras, para eles não destruírem lavouras, e a inibição e o efeito é justamente a mesmo, vai inibir a acetilcolinesterase, inclusive nesses insetos, e aí nós vamos ter um efeito muito grande da acetilcolina, causando nos insetos paralisia, tá? Muscular por ação excessiva da acetilcolina, e o inseto morre. Agora, esse organofosforado, em contato com o ser humano, ele também tem esse efeito sistêmico. Então, nós tinha, né, especialmente nos interiores, casos gravíssimos de intoxicação por organofosforado, porque ele faz uma ligação irreversível com a enzima acetilcolinesterase. Então, veja, se você tem contato com uma quantidade significativa de organofosforado sistemicamente, e ele tem uma boa permeação cutânea, os organofosforados eles são muito bem absorvidos na pele, então isso é um problema, né? Quando não está paramentado adequadamente e faz manipulação do organofosforado, ele entra no organismo e bloqueia e inibe irreversivelmente a acetilcolinesterase. Então, enquanto o seu organismo não sintetizar novas acetilcolinesterase, você vai estar sob um efeito permanente da acetilcolina. Lembrando que
não é à toa que a acetilcolinesterase é uma das enzimas mais rápidas que temos no organismo, porque o efeito da acetilcolina ele não pode ser persistente. Então, isso gerava muito problema de saúde, muitos óbitos, especialmente por paralisia muscular e especialmente o músculo do diafragma, né? Então, tinha uma parada cardiorrespiratória por conta dessa intoxicação com organofosforados. Aqui tem é, 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 existe um antídoto para essa intoxicação, tá? De organofosforado, mas é um antídoto que ele precisa ser administrado no paciente muito rápido, dentro das 2 primeiras horas. Então, se a gente está falando de um paciente, né, uma pessoa que trabalha numa lavoura lá no interior do estado, que não tem possivelmente um acesso rápido a um sistema de saúde, né, de atendimento de média complexidade que seja, até que esse paciente seja deslocado, primeiro, identificada a causa daqueles sintomas que ele está apresentando, e ele seja direcionado e tratado adequadamente, essas 2 horas é muito pouco tempo, tá? Por que essas 2 horas, né, para administrar esse antídoto? Os organofosforados, que são esses fármacos que inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase, eles promovem um efeito que é chamado de envelhecimento da acetilcolinesterase, tá? Esse envelhecimento é nada mais do que uma ligação totalmente irreversível. Veja, ó, eu preciso trazer aqui para vocês algumas questões químicas, mas só para fazer ficar mais fácil de entender. Eu tenho aqui a acetilcolinesterase. Então, essa é a enzima, tá? E eu tenho aqui o organofosforado, tá? Como a gente sabe, o organofosforado vai inibir a acetilcolinesterase. Como que acontece essa inibição? Né? Os dois vão reagir quimicamente, né? Então a acetilcolinesterase tem uma hidroxilazinha que vai atacar aqui o fósforo do organofosforado e eles vão se ligar. Então pronto, ligou. Então, quando o organofosforado liga na acetilcolinesterase, lá no sítio ativo, né, no sítio catalítico, perdão, da acetilcolinesterase, ela fica ocupada pelo organofosforado. Então, agora ela não consegue mais quebrar a acetilcolina. Essa ligação, veja que está cheio de elétronzinhos, essas bolinhas aqui, cheio de elétronzinhos aí dando sopa. Essa é uma ligação que, com o tempo, ela vai se rearranjar. Então, durante essas 2 horas, é o tempo necessário para que, veja, olha essa molécula, ela tem aqui, junto com o organofosforado, 2 radicais, né? Radical 1 e radical 2. Com o tempo, esse radical 1 sai, ele sai dessa molécula. E aí a gente tem mais elétrons livres, e aí esses elétrons vão ficar girando aqui o tempo inteiro, né? Porque fica rodando ao redor dos oxigênios, mas o que que importa dessa conversa fiada toda que eu estou fazendo? É que quando esse segundo radical sai, isso aqui é irreversível, nunca mais volta ao estado inicial. Então, esse é o que a gente chama de enzima envelhecida. É quando a acetilcolinesterase foi inibida pelo organofosforado e eu tenho a liberação desse radical aqui, que é chamado de R1. E aí, essa enzima, ela nunca mais vai ser reativada. Agora, quando eu ainda estou no processo antes de liberar esse radical 1, e como eu falei, isso é uma etapa que demora em torno de 2 horas, né, à medida que as enzimas vão sendo ocupadas, eu tenho uma estratégia farmacológica que é o seguinte: deixa eu administrar nesse paciente uma substância que vai ter mais afinidade pelo organofosforado do que a própria enzima. É como se eu fosse lá arrancar o organofosforado da enzima. A substância que tem essa característica se chama pralidoxima. Então, pralidoxima é um fármaco que, quando ocorre intoxicação, contato com o organofosforado, é administrado nesse período aí, em torno de 2 horas. Quando a pralidoxima ela chega, então tá aqui a pralidoxima, quando ela chega no organismo e vê aquelas enzimas que ainda não sofreram o processo de envelhecimento, ela faz o contrário, ela vai lá e pega o organofosforado para ela e libera a acetilcolinesterase. Então eu consigo reativar a acetilcolinesterase. Caso contrário, esse paciente fica com acetilcolinesterase
envelhecida. O que eu posso fazer com ele? Manejo dos sintomas e parâmetros vitais. Não tem muito o que ser feito. Então, é tentar estabilizar o paciente. Vai tentar ajustar a pressão arterial, frequência cardíaca com os agonistas adrenérgicos, fazer ventilação mecânica, é a maneira de manter o paciente até que o organismo dele elimine essas enzimas envelhecidas e sintetize novas enzimas. Então a gente está falando de uma coisa que não é muito simples, a depender do grau de intoxicação, esse paciente vai facilmente a óbito. Se eu não consigo fazer o tratamento com a pralidoxima, né, para reverter, reativar essa enzima, é fazer manutenção dos parâmetros vitais do paciente. Não tem muito o que ser feito, não, e torcer para que tudo dê certo, tá? Esse é um ponto importante do uso dos inibidores de acetilcolinesterase. Tirando essa parte do organofosforado, né, que é o caso de uma intoxicação, a gente não tem uso clínico de organofosforado, justamente porque é inibidor irreversível. Os outros inibidores da acetilcolinesterase vão ter uma aplicação clínica. Um eu já falei para vocês, que foi do glaucoma, a fisostigmina, a neostigmina, e nós temos a miastenia graves. Miastenia graves é utilizado o edrofônio, neostigmina e piridostigmina. Aqui eu chamo a atenção especialmente para o edrofônio e neostigmina. Vamos lá. O que eu preciso saber? O edrofônio, ele vai inibir a enzima, a acetilcolinesterase, mas a ação dele é muito rápida. Então ele vai lá, inibe a enzima, mas rapidamente ela volta a funcionar. Então o edrofônio ele é muito mais utilizado para fins diagnósticos da miastenia graves. Vou explicar o que é essa miastenia graves. A neostigmina, ela já tem um bloqueio, né, uma inibição da enzima prolongada e com uma vantagem, agora aqui é uma vantagem, de ser agonista nicotínico. Não esqueçam disso, né? Beleza. O que vem a ser a miastenia graves? Miastenia graves é uma doença autoimune, tá? Onde o paciente ele começa a produzir anticorpos contra receptores nicotínicos, tá? E aí a gente tem que pensar que esses receptores nicotínicos e esses anticorpos têm mais afinidade para os receptores da junção neuromuscular. Então, à medida que a doença vai progredindo, mais anticorpos são produzidos, vão se ligando nos receptores nicotínicos da junção neuromuscular, e esses receptores vão sendo destruídos. Então, com o tempo, esse paciente ele libera acetilcolina, mas a acetilcolina não tem onde agir ali, porque tem poucos receptores. A miastenia graves, aliás, é um quadro, é uma doença que tem uma progressão um pouco lenta, a gente não vai conseguir impedir, a não ser com o uso de algum imunossupressor. O uso de imunossupressor pode ser utilizado para reduzir a produção desses autoanticorpos, mas vocês vão ver, especialmente na Fármaco 2, que imunossupressores eles vêm junto com uma gama imensa de efeitos adversos, tá? Então, é sempre a relação risco-benefício para o paciente. Mas a outra vantagem é retardar o efeito, né, a progressão dessa doença. Uma maneira de retardar a progressão é justamente administrando os inibidores da acetilcolinesterase. Uma vantagem não da miastenia graves, né, mas da sinalização aqui na junção neuromuscular, é que nós temos um número muito grande de receptores reserva desses receptores nicotínicos. Então, se a gente pensar que com o início da doença, nós vamos ter a destruição de alguns receptores nicotínicos, os outros ainda conseguem dar conta do recado. A acetilcolina vai ocupando eles e dá conta do recado. Então, esse paciente com miastenia graves, ele vai ser diagnosticado geralmente em idade mais adulta, né? Início da idade adulta ou um pouco mais velho. O que não é tão bom assim, porque é melhor a gente saber isso muito antes, né? Mas tem esse ponto dos receptores de reserva. Como que a gente impede a progressão dessa doença? À medida que eu administro neostigmina e piridostigmina, que são inibidores da acetilcolinesterase, eu vou ter mais acetilcolina livre. E por mais que eu tenha, os receptores vão sendo destruídos, se eu tenho mais acetilcolina livre, ela vai ocupando os receptores mais rapidamente.
Então, é uma questão probabilística, né? Eu tenho menos receptor? Tenho, por conta da progressão da doença. Mas esses poucos receptores, eles vão estar sempre ocupados porque eu estou ofertando mais acetilcolina livre ali naquela região. Então, eles vão sempre ocupar e aí eu vou ter a possibilidade de contração do músculo. O hidrofônio, como eu comentei, ele é usado para fins diagnósticos, justamente porque se aquele paciente está apresentando alguma paralisia muscular, fraqueza muscular, e eu quero saber se pode ser a miastenia graves, a gente administra hidrofônio, ele tem uma melhora, né? Volta com a contração muscular, mas rapidamente passa, por conta do efeito curto do hidrofônio. Então ele é usado mais para fins diagnósticos, não para tratamento, porque senão eu teria que ficar administrando hidrofônio o tempo inteiro no paciente. A neostigmina e piridostigmina tem um tempo de meia-vida maior. Então, para tratamento, a gente usa essas duas, tá? Esses são alguns sintomas clínicos, né? Começa com, dependendo do músculo afetado, então pode ter pitose palpebral, isso aqui é sintoma clínico da miastenia, diplopia, porque você tem dificuldade de acomodação visual, então você começa a ver imagens duplicadas, e claro, quadros mais graves, o paciente vai avançando com paralisia diafragmática, então ele tem dificuldade de respirar, e logicamente a fase mais a doença, um grau mais evoluído, ela pode levar ao óbito por conta disso. Paralisia muscular é o que ela causa, tá? É, Bom, alguma dúvida nisso aí? Vocês estão por aí, gente? Tudo beleza? Tá, galera, só saindo aí, ó, da reunião. Beleza, então. Então tá. Joia. Valeu. Bom, pessoal, então, com isso a gente finaliza essa parte do colinérgico, tá? Falamos aí, desde a aula anterior, dos agonistas e antagonistas muscarínicos. Hoje a gente falou de uma visão, né, das outras etapas. Lembrando, agonista e antagonista nicotínico para bloqueio ganglionar, né, neuromuscular, perdão. Que mais? Falamos de inibidores de acetilcolinesterase, que foi esse último, especialmente para tratamento de glaucoma e miastenia graves, e falamos também da toxina botulínica, que é inibidor de liberação de acetilcolina, tá? O uso muito utilizado tanto para fins estéticos quanto para dor de cabeça, tá bom? Então, com isso, a gente vai finalizando esse capítulo, né, essa unidade. Lembrando que é interessante, né, vocês pegarem essa figurinha aqui do Hangdale e fazer e conseguir explicar todas as possibilidades, né, de como que acontece cada coisa aqui. Então, o que está mostrando aqui é justamente síntese, armazenamento e liberação de acetilcolina e a ação dela. Então, é importante que vocês possam pegar cada partezinha dessa. Então, por exemplo, vou falar de captação de colina e conseguir explicar. Então, essa colina vem de onde? Da degradação pela acetilcolesterase. Então, a acetilcolesterase é uma enzima rápida, né, que degrada isso. Eu vou ter os inibidores, aí você já puxa o gancho para glaucoma, puxa o gancho para intoxicação organofosforada, envelhecimento de enzima, tá? Lembra das questões de inibição aqui é, tanto de armazenamento quanto de liberação, principalmente, como que é que a toxina botulínica atua, os efeitos da acetilcolina, os bloqueios aqui, despolarizante e não despolarizante. Então é interessante que vocês usem, por exemplo, uma figura como essa, que está em todos os livros de farmacologia, para ir checando, né, todos os pontos que precisam ser estudados, tá bom? Então esse é o apanhado geral do que a gente viu, beleza? Então é isso, os nossos livros seguem sendo os mesmos e finalizo por aqui. Professor, Oi, Pablo, pode falar. professor, aqui uma curiosidade. Se aplicar um inibidor da acetilcolesterase com mais um agonista, aí potencializa, né? Aí é complicado. Então, assim, você já está aumentando os níveis de acetilcolina, e você ainda dá um agonista qualquer, muscarínico, por exemplo, você vai aumentar em muito isso, o efeito, né? Beleza? Bom, se você pensar do ponto de vista farmacológico, é interessante isso que você falou, porque você pode pensar no sinergismo. Isso pode ser interessante, né? Você querer aumentar
o efeito. Mas na prática acaba que não utiliza, não. Alguém? Mais alguém? Uma pergunta? Tudo certo? Galera, vocês estão bichão, hein? Isso aí. Beleza, quero ver. Então. Tá. Tô vendo aqui. Vamos lá. Seguinte. Então, a aula que vem, que é quarta-feira agora, nós temos aula prática, não é? Nós vamos fazer no mesmo esquema da última. Então, aqueles nomes, é porque eu não recordo se até onde que foi. Acho que era algum José, né? Acho que era o José, não era? José Antônio? Acho que, não sei se o José Antônio era o último de uma ou o primeiro da outra, enfim. Vocês têm anotado isso lá, né? Vamos fazer o mesmo esquema. Metade da turma vai antes, a gente faz a prática, outra metade depois, tá? Chega, acho que às 10 horas, né? Que inicia a segunda. Beleza. E aí, na outra aula, a gente tem a nossa última avaliação, tá? É, é isso, beleza? Qualquer coisa. Eu estou corrigindo as provas, ainda não finalizei isso, mas vou pôr os resultados antes da terceira prova, né, da unidade, podem ficar tranquilos. E não se esqueçam, para o estudo de vocês dessa terceira unidade, entendam como o complexo todo. Agora, eu até brinquei com o Pablo lá no passado, a última prova vai ser mais difícil, né? Por grau por dificuldade, por eu querer dificultar a prova, não. É porque o grau de dificuldade aumenta, tá? Agora a gente vai estar falando de colinérgico. O colinérgico pode impactar um pouco no adrenérgico. Então vocês têm que ir com tudo aí para poder fazer uma boa prova, beleza? Então tá, joia, galera. Ó, bom final de dia aí para vocês, bons estudos. A gente se vê quarta-feira na sala, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Valeu, tchau, professor. tchau. Tchau. Valeu.